Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula. Eu gostaria que as pessoas olhassem esses vídeos como uma aula, porque é uma aula. Então, nesse caso, o que eu peço? Dá aquele like, se inscreva, compartilhe com os amigos que estejam aprendendo inglês, que pode ajudar bastante. Ajuda. E hoje, de novo, eu queria falar sobre listening. Esse é um assunto importantíssimo. Se você está aprendendo inglês, se você pensar, pô, quero começar a aprender inglês, tenho o sonho de aprender inglês, eu diria que se todo mundo começasse assim, estou aprendendo inglês, começa com listening. Não tem algo que vai mudar o seu inglês mais que o listening. Em vídeos anteriores eu já disse, e vou repetir essa frase, você fala o que ouve. Eu até comentei sobre a questão do sotaque, porque você tem um sotaque, não porque de repente você falou, poxa, eu quero ter esse sotaque. Não. Você ouve o sotaque que é falado na sua região e você fala aquele sotaque. E vai mais além. Até as palavras que você usa são as palavras que você ouve ao seu redor. Inclusive, o português que você usa no sentido de ser mais padrão ou fora do padrão, depende do quanto você ouve aquele português dentro do padrão ou não. Mas vamos lá, listening. De novo, professor, que essa conversa de listening. Sim, de novo. Mas hoje eu quero falar algo assim bem interessante quanto ao listening. Quando o aluno vai ouvir um material, ele tem algumas reações. Ah, professor, esse material é muito difícil, ou eu entendi 100%, não entendi nada. Acontece, eles vão falar assim, entendi tudo. E às vezes não entendeu. Ele fala, entendi tudo, mas não entendeu. Ou ao contrário, entendi nada e na verdade ele entendeu. Mas como assim? Eu trabalho com a ideia de dois tipos de listening. Tem o listening em geral. O que é o listening em geral? Então você pegou um material ali, eu mandei para você uma notícia enfim, uma notícia, um áudio, seja lá o que for. E quando você ouve esse áudio, o primeiro intuito, a primeira intenção é que você entenda alguma coisa. Se for um vídeo é legal porque tem imagem, então alguma coisa você vai conseguir entender. Tanto você pode ser que realmente não entenda nada sendo falado em inglês, mas entende pela imagem, e alguma palavra você acaba ouvindo e fica lá grudado no seu cérebro, te incomodando, e isso é bacana, que é o que acontece quando você está inserido num contexto, você começa a ouvir aquelas palavras. E de tanto ouvir, você repete, tá? Mas enfim, você ouviu o áudio ali, e a ideia é, o quanto você entendeu? 1%, 2%, 10%, 30%, 50%, 60%? Tá ótimo. Qualquer palavra, qualquer ideia que você entenda de um listening, tá ótimo. Celebre. Aliás, eu sempre pergunto, você vê o copo meio cheio, meio vazio, e não é papo de coach, não é papo de quem está com coisa de motivacional, não. É verdade. Se você ouvir um listening e você enxergar o copo meio cheio, você vai dizer assim, poxa, olha, eu não entendi tudo, mas eu entendi alguma coisa. Pessoal, sempre põe na sua cabeça, você vai entender alguma coisa. Se você já estuda inglês, óbvio que nunca pegou inglês na vida, obviamente não vai entender nada, mas se você já viu inglês, e eu diria que para o brasileiro é quase impossível você não ter algum tipo de contato com o inglês. Mas enfim, vamos pensar alguém que já fez algumas aulinhas ali, alguém que ouve uma música aqui e lá, você vai entender alguma coisa sempre, 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 sempre. Beleza, e daí? Terminou? Bola para frente? Não, vamos para a segunda etapa. Então a primeira você ouve para entender o geral, o geralzão, o contexto geral, e tá ótimo. Já dá para saber, olha, estão falando sobre isso. Aí vem a segunda parte, que é mais ativa, que seria o active listening, a audição ativa. Aí sim. Inclusive, uma coisa importantíssima, tá, pessoal? Quando você vai ouvir um áudio em inglês, não traduza. Eu já falei sobre isso, não traduza. Você traduziu, já era. Outra coisa que acontece também é, às vezes, você ficar analisando demais, tentando entender demais na primeira parte que você ouve. Não faça nada disso, só ouça. Numa segunda etapa, aí sim. Pause, tenta repetir, tente identificar as palavras. Nesse momento, aí sim você pode traduzir, analisar, pensar. E quando você fizer isso, vai ser muito legal. Porque daí você vai estar trabalhando com aquela atividade. Então, por exemplo, se você só assistir um vídeo de 2 minutos, por exemplo, e assistiu, acabou, beleza, passou. Talvez você não tenha aprendido muito, só se acostumando com o som, o que não é ruim. Porém, se você volta e pausa, e pensa, e traduz, e anota, você então vai estar ativamente adquirindo vocabulário, outras formas de pensar. Talvez aconteça de você ficar, poxa vida, não entendo mesmo, mas aí tem o recurso da legenda, ou um amigo que saiba inglês que possa te ajudar. No caso das minhas aulas, o que eu faço para os alunos é o seguinte, depois da aula eu mando um PDF. Nesse PDF eu coloco, por exemplo, as palavras mais importantes, os chunks mais interessantes,
algumas frases que são interessantes também, e também outros exercícios para que o aluno consiga consolidar o vocabulário usado naquele material. É isso, pessoal, não tem erro. Então, olha só, por exemplo, que tipo de material você pode procurar para assistir no YouTube? Qualquer um. Por exemplo, você gosta de cozinhar, vídeo de culinária. Você gosta de pescar, vídeo de pescaria. O problema é que, como a gente fala português, automaticamente você procura coisas em português na internet. Pois se você começasse a procurar, eu lembro de uma coisa que eu fiz que foi bem interessante. Eu queria comprar uma caixa de som Bluetooth. E eu lembro que eu pesquisei vídeos no Brasil e também pesquisei vídeos que o pessoal diz na gringa, né? Ou seja, vídeos de pessoas falando inglês. E é muito legal. Eu já fiz isso com várias coisas. Na verdade, tudo que eu faço isso. Aliás, uma coisa interessante, uma curiosidade. Existe no Brasil as guitarras Tajima. E elas são guitarras brasileiras. E as pessoas que tocam guitarra têm um fetiche por guitarras que são americanas, né? Ou pelo menos que tem uma marca americana que é bem famosa, que é a Fender. Então todo mundo vai comprar uma guitarra, quer comprar a Fender, porque a Fender... E aí talvez eles comprem uma marca paralela da Fender, que é a Squier. Squier by Fender. Ou seja, não é uma Fender, mas porque tem um nomezinho Fender ali do lado, o pessoal fala assim, poxa vida, eu quero comprar essa guitarra. Qual foi minha surpresa quando eu estava procurando para comprar essa guitarra, que eu achei americanos testando essa guitarra. Sim, a Tajima agora é vendida nos Estados Unidos. E aí, eu lembro que o americano testando a guitarra, ele dizia it's better than a Fender, ou como o americano diria, né? It's better than a Fender, ou seja, melhor que uma guitarra Fender, ou melhor, desculpa, melhor que uma Squier. E não muito aquém de uma Fender, mas olha só que engraçado, uma frase interessante, pessoal, the grass is greener on the other side, ou seja, a grama do vizinho é mais verde. O brasileiro tem a tendência a imaginar que tudo que é de fora é melhor. Mas olha que engraçado, esse americano que testou a guitarra, ele tem, com facilidade, ele consegue, ou melhor, com mais facilidade que a gente pelo menos, ter uma guitarra Fender para ser tocada, porque para o brasileiro é muito caro. No entanto, quando ele toca uma Tajima, ele fala assim, não tem muita diferença. E tem teorias sobre isso, porque realmente a logo ali faz diferença na psicologia da pessoa, mas no fundo, talvez a diferença seja de 1%, 2%, 3%, mas o preço é 10 vezes mais caro. Mas enfim, só dei esse exemplo para mostrar o quanto é legal você estar imerso no inglês quando você começa a aprender. E é divertido, gosto da história que eu te contei, ou seja, eu descobri que o pessoal lá fora valoriza a guitarra daqui e o pessoal daqui valoriza a guitarra de lá. O quanto você poderia descobrir da sua área passando a assistir coisas em inglês? Na verdade, o que acontece aqui, pessoal? Por que você fala português? Porque é sua língua automática. Você faz tudo em português, você pesquisa em português, você conversa em português, você faz coisas em português. Se a partir de agora você passasse a se informar em inglês também, se você passasse a buscar coisas que você gosta em inglês, aconteceria duas coisas. Primeiro, que você esqueceria que está aprendendo inglês. Mas, vamos supor, você assistiu um vídeo ali com o intuito de se informar, ou seja, eu quero comprar uma guitarra e eu estou assistindo esse vídeo em inglês. Imagina então, agora, espera um pouquinho, gostei desse vídeo, vou voltar e quero assistir esse vídeo agora entendendo. Eu quero realmente coletar essas palavras aqui, pegar essas frases, esses chunks, eu quero realmente aprender inglês com esse material. O que vai acontecer? Você vai perceber que o inglês é útil. E, aliás, uma outra coisa que é ruim também é as pessoas entenderem o aprendizado de inglês como, por exemplo, algo em si. Por exemplo, se eu estudo qualquer coisa que eu estude, pode ser que eu esteja estudando aquilo por aquilo mesmo, ou seja, eu estou estudando inglês, né? Mas as pessoas esquecem que o inglês não é para amanhã. Se eu soubesse inglês, eu faria tal coisa. Não. Comece a aprender inglês já utilizando, que é o caso de assistir um vídeo em inglês para se informar, que é assistir um vídeo em inglês para buscar algo que você queira comprar. Daí o inglês deixa de ser uma matéria a ser estudada ou algo a ser estudado para ser algo a ser usado. E a diferença é enorme. Tente. Aliás, pessoal, eu devo ter falado no começo, mas vamos lá repetindo. Dá um like, se inscreva, compartilhe com os amigos e, mais importante, faça comentários aqui embaixo. Ou seja, você já fez isso? Ou seja, você já tentou procurar algo em inglês, né? Algo que você estivesse comprando, algo que você quisesse saber, algo que você quisesse informar, e você fez isso em inglês? Foi legal, deu resultado? Ou então,
caso você não faça isso, tente fazer isso e volte aqui e conte. Como que foi isso? Deu resultado? Talvez isso não dê resultado imediato, óbvio, mas tente, e quando der o resultado, lembre, poxa vida, é verdade. E comente aqui. É isso, pessoal, valeu. Como eu disse, é um vídeo no YouTube, mas também é uma aula e espero que isso mude a forma de você enxergar o quanto você entende o inglês. E bora lá para aprender mais, ok? Aguardo vocês com os comentários.